Saudações, Cris, me chamo Davi. Sou natural da cidade de Guadalupe, que fica no Piauí. Eu vi suas histórias aqui no canal sobre um galego da mula sem cabeça de Quixadá e mostrei ao meu avô, já que no passado ele também trabalhou assim. Ele quis que eu escrevesse para você sobre as assombrações na estrada do Maranhão. Então fiquem com meu avô Pedro. Olá, me chamo Pedro. Hoje tenho 75 anos e já vi várias assombrações junto com meu irmão Paulo, pois ele era meu parceiro nas vendas. Antes trabalhávamos na lavoura, até que apareceu um senhor muito alto e com sotaque carregado. Acredito que ele era português e nos ofereceu um emprego de caixeiro viajante. E que precisaria de 2 pessoas de confiança para trabalhar com suas mercadorias. Ele disponibilizou uma carroça e 2 cavalos para trabalhar, e que voltaria a cada 3 meses para prestarmos conta. Claro que isso era uma oportunidade única e aceitamos e fechamos com o português. Na carroça tinha um pouco de tudo: tecidos, redes, panelas, perfumes e outras tranqueiras. E logo no dia seguinte iniciamos o trabalho. O destino final era a capital de São Luís, que íamos vendendo pelo meio do caminho até chegar na capital. Levamos conosco o nosso vira-lata Pebinha, porque ele era um cachorro esperto e alarmava quando alguém se aproximava, principalmente quando estávamos descansando. À noite, nós montávamos uma pequena barraca para dormir, perto mesmo da estrada, pois às vezes não dava tempo de chegar em nenhum vilarejo ou tínhamos também pouco dinheiro para pagar um dormitório. Nós já estávamos há quase 2 semanas na estrada e presenciamos muitas coisas estranhas, mas nada comparado com o que eu vou falar agora. A gente estava no trecho entre Caxias e Codó do Maranhão e não tinha nenhum vilarejo ali perto. Nós e os animais estávamos exaustos e resolvemos procurar um lugar para descansar. A noite estava muito silenciosa, a nossa única iluminação era a lua cheia e as estrelas no céu, a terra de chão batida e um matagal ao redor que parecia não ter fim. Foi quando de repente o Paulo falou assim: "Olha, mano, aquele é o cemitério? Por que será que está todo iluminado de velas a essa hora da noite?" Confesso que eu fiquei cabreiro com aquilo. Meu irmão então brincou: "Será que é marmota?" Então respondi: "Isso deve ter sido alguém que faleceu e acenderam velas para o defunto. Bora, pois temos que procurar um lugar para descansar." Quando chegamos a poucos metros do cemitério, os 2 cavalos não queriam passar de jeito nenhum. Então eu tive que descer e puxar os cavalos. Só que quando passamos pela frente daquele cemitério, passou um vento frio pela gente e o Pebinha começou a choramingar. Em seguida olhamos para dentro do cemitério e parecia estar abandonado há bastante tempo. Tinha cruzes caídas, lápides tomadas pelos matos, só que no meio dela o cruzeiro estava com velas acesas. Eu e meu irmão nos entreolhamos e eu disse: "Arrégua, que marmota é essa?" E a gente apressou os passos e saímos dali cabreiro com aquele ocorrido. Graças a Deus a gente viu uma pequena casinha de taipa e a porteira estava quebrada. Nós 2 entramos no terreno e fomos nos aproximando bem devagar. Vai que o dono do local era valente. Só que cada vez que nos aproximávamos, tínhamos a certeza que aquele local estava abandonado. Mas mesmo assim, a gente ia tentar ver se tinha alguém ali. Batemos palmas. "Ô de casa, tem alguém aí?" Só que não tivemos respostas. Fomos então até os fundos e vimos que a casa tinha uma espécie de alpendre e que dava para armar as redes ali. E demos graças a Deus por aquele abrigo. Catamos alguns gravetos e fizemos uma pequena fogueira e assamos um pedaço de carne seca e comemos com farinha. Os cavalos ficaram por ali pastando perto da casa.
Quando eu já estava dormindo, o Paulo balançou minha rede e falou baixinho: Macho, tu tá escutando essa marmota? Eu então fiquei prestando atenção naquilo e nós ouvimos uma espécie de cânticos religiosos ao longe. Porém, não conseguimos entender o que eles estavam cantando. Meu irmão, que era muito curioso, disse: Vou já lá ver o que diacho é isso, pois eu nunca vi procissão a essas horas e muito menos missas depois da meia-noite. E eu permaneci deitado. Ele pegou o Pebinha nos braços e o pobre do animal se tremia mais que vara verde. E ambos foram até a porteira, que ficava próximo à estrada, para tentar descobrir o que estava acontecendo. Ele ficou ali por alguns minutos e eu fiquei deitado. E de repente o Pebinha veio grunhindo e correndo para perto de mim. E em seguida o meu irmão gritou aperreado: Macho, corre para dentro da casa agora! Eu, desnorteado, chamei o Pebinha para dentro e logo em seguida meu irmão também entrou na casa. E logo ele pegou um pedaço de madeira que estava ao lado da porta e apoiou atrás dela. Eu me assustei com aquilo, então perguntei: Macho, tu tá ficando abestado? Foi então que eu reparei que ele estava mais branco que papel. Meu irmão se tremia todinho e colocou o dedo na boca para eu não fazer barulho. Reparei que ele tinha uma vela apagada na mão. Eu, sinceramente, não estava entendendo nada daquilo. Paulo ficou parado, olhando de um lado para o outro. E aquele cortejo parecia que tinha vindo atrás de nós. Os cavalos lá fora começaram a relinchar e as rezas e ladainhas estavam em toda parte. E ficaram ali, arrodeando a casa. O nosso vira-lata se urinou de medo, se tremia todinho e não saía de perto de mim. Eu me ajoelhei e comecei a rezar baixinho. O meu irmão ficou ali, com os olhos fechados, tampando os ouvidos. Ficamos naquela peleja por cerca de meia hora e eu percebi quando aquelas coisas foram se afastando. E pude ver pela fresta da porta que aquela multidão estava se afastando. Cheguei perto do meu irmão e perguntei: Agora tu vai me falar o que você fez para atrair essas almas? E ele me respondeu: Mano, eu não fiz nada. Eu estava abaixado no mato, lá na frente, para ver o que era que estava acontecendo. E vi várias pessoas pálidas, sem expressão nenhuma no rosto. Os seus olhos eram negros e no meio do cortejo um caixão muito antigo e que ele estava flutuando igual às assombrações. E o Pebinha me deu uma mordida para eu soltar ele e eu o xinguei. Quando eu olhei para o lado, vejo uma criatura de capuz preto com os olhos de fogo, com a face cadavérica e me ofereceu uma vela. Eu simplesmente joguei o Pebinha em cima dele e saí correndo feito um condenado. Quando eu vi, o Pebinha já tinha até passado por mim. Foi na hora que eu gritei para você entrar na casa e o resto você já sabe. Então ficamos ali até o amanhecer e quando olhamos para o lado, vimos que aquela vela era na verdade um pedaço de osso de gente e o Paulo saiu gritando aterrorizado de medo. Quando saímos da casa, o sol estava alto e vimos que os cavalos estavam bem agitados e graças a Deus as mercadorias estavam do mesmo jeito. Recolhemos tudo e fomos em direção do Codó do Maranhão. Quando um pouco mais à frente vimos uma casa, pedimos um copo de água e um senhor que estava no quintal olhou para o Paulo, da cabeça aos pés. Então falou: Olha, você está assombrado. Nós dois olhamos para ele surpreso. Então respondi: Senhor, o senhor sabe alguma coisa sobre a tal procissão das almas? E o Senhor perguntou para meu irmão se ele tinha algo que foi lhe dado que não lhe pertencia. Paulo balançou a cabeça e disse que sim, e tirou um pedaço de osso das suas coisas e mostrou ao homem. O Senhor então pediu para que entrássemos. Aquele senhor parecia ser uma espécie de benzedeiro e falou para meu irmão:
Filho, eu vou ter que tirar o assombro que está em ti, senão aquelas coisas vêm atrás de você para se juntar à procissão. Meu irmão, com lágrima nos olhos, pediu ajuda àquele homem, e o Senhor disse que eu ficasse lá no quintal, e chamou Paulo para dentro de um quarto cheio de imagens. Pude ouvir várias pessoas conversando no quarto, e com alguns minutos meu irmão saiu mais tranquilo de lá, e agradecemos ao Senhor. Ele disse que ia ficar com o urso, pois aquela entidade que deu vinha buscar. O Senhor falou que ia pedir ajuda aos seus guias, pois aquela entidade era muito forte e ele sozinho não conseguiria enfrentá-lo. Nós então agradecemos àquele Senhor e prometi voltar um dia para lhe dar um presente. E ele respondeu que não me preocupasse. Graças a Deus chegamos ao Codó do Maranhão e passamos alguns dias lá vendendo. Sobre aquela assombração, nunca mais vimos, e sempre que a gente passa por ali, nós visitamos aquele senhor que nos ajudou e viramos amigos, e como presente, dei uma rede nova para ele. Obrigada por ouvir as histórias do meu avô. Quem quiser mais história, deixe nos comentários, que peço a ele mais relatos sobrenaturais.